Bom, nesse trabalho nós vamos falar um pouco sobre a risipsicultura. Os componentes do grupo sou eu, Luiz Antônio e o Luiz Fernando. A gente vai tentar explicar um pouco sobre o que é a risipsicultura, como ela ocorre, desde o preparo do solo até a colheita do arroz e depois da comercialização do peixe. Bom, nos últimos anos o Brasil tem se destacado muito por ser um grande produtor de arroz, ficando apenas atrás da Ásia. O nosso país ele chega a produzir 15 milhões de toneladas de arroz com casca para suprir toda a demanda da população. Porém, para conseguir essa grande produção são necessários grandes investimentos e também é necessário um grande uso de insumos agrícolas para garantir a máxima produtividade da lavoura e evitar perdas para qualquer tipo de pragas. Só que já é comprovado cientificamente que esses insumos agrícolas podem colocar a vida do ser humano em risco. Nesse cenário, surgem algumas alternativas de agricultura sustentável que causem menos impacto ao meio ambiente e ao próprio ser humano. Nesse momento começa a se destacar a risipsicultura, que ela é uma técnica racional de uso de uma área agrícola que ela é caracterizada pelo cultivo do arroz associado à produção de peixe. Isso pode trazer diversos benefícios para o agricultor, por causa que ela reduz muito o custo da produção, pois ela não utiliza agrotóxicos, adubos e nenhum tipo de maquinário. Bom, agora falando um pouco sobre a colheita do arroz, o momento para escolher o arroz é igual na prática normal. Tem que ser medido o teor de umidade no grão do arroz e após isso deve-se abaixar o nível da água, mantendo um certo ponto para não pôr em risco a vida dos peixes. Logo após a colheita, deve-se aumentar novamente o nível da água, porém tem que ter um cuidado nos primeiros dias, pois podem sobrar restos da cultura do arroz que eles podem começar a competir com o oxigênio dos peixes. Então, nos primeiros dias após a colheita, a água deve ficar circulando para evitar a morte dos peixes. O preparo do solo dessa prática é feito em duas etapas. Primeiro é feito o afrouxamento da camada superficial da terra para fazer a formação da lama. Logo em seguida é feita a inundação da área. A segunda fase é o alisamento da região que vai ser cultivada. Também deve ser construída taipas e refúgios para os peixes. Existem duas formas de praticar a risipcultura. A primeira é como rotação de culturas, onde a área uma vez foi plantado arroz, depois de colher, você usa para a criação de peixes. Já a segunda forma é considerada a risipcultura em si, é a criação de peixes e a plantação de arroz ao mesmo tempo, assim um ajudando o outro. Os peixes se alimentam junto ao arroz das ervas daninhas, capim, entre outras coisas, de modo que se o agricultor estiver criando os peixes com uma produção secundária, não há necessidade de colocar ração, já que o arroz consegue alimentá-los. Quanto ao tipo de peixe escolhido, sempre dando preferência para as espécies herbívoras e filtradoras. Bom, e o pós-colheita dessa técnica se sai muito bem para o agricultor, pois depois o ciclo do peixe é o mesmo do arroz, ou seja, depois de colher o arroz, eles ainda podem comercializar o peixe. E eu acredito que a agricultura irá caminhar para um caminho ecológico, como essa técnica que passamos para vocês, já que estamos abusando muito dos agrotóxicos e está fazendo mal para a natureza, e uma hora pagaremos o preço.